Boa noite a todos. Prazer recebê-los aqui. E nós também temos muita satisfação em contar com a presença novamente da Priscila Santos entre nós. Hoje ela vai nos brindar com um assunto vinculado ao trabalho que ela já vem apresentando para nós, mas de um outro prisma, né? Trazendo todo um projeto novo que ela está vinculada. Então, muito obrigada pela presença, Priscila. Fique à vontade e passo a palavra para você. Oi, boa noite a todos. Obrigada, Marília. Sempre uma alegria estar na Alquimia. Já fazia tempo, ando sumida, porque eu estou fora do Brasil e agora aqui são 10h30 da noite. Então já é um bocadinho tarde, por isso eu não tenho aparecido mais nos encontros, mas estava cheia de saudade de estar aqui junto com vocês. Obrigada pelo convite e obrigada pela presença de todos. Então, a gente vai, aqui a proposta hoje, na verdade, é falar, ainda continua, a gente continua dentro abordando, né, a psicologia junguiana, mas agora um tema completamente diferente, que são os tipos psicológicos, né? E os tipos psicológicos, ele é interessante da gente entender, de estudar, porque é um aspecto, acho que é muito prático, muito visível, né, da psicologia junguiana, que é precisamente a gente entender a forma como é que a gente percepciona a realidade, como é que a gente lida, como é que a gente interpreta, né, e por que outras pessoas, elas interpretam e lidam com a realidade de uma maneira que é tão diferente da nossa, né? Então, é muito interessante a gente entender como é que essa dinâmica acontece dentro de nós antes, né, para depois a gente poder entender como é que essa dinâmica funciona na interação com os outros, né, especialmente em dinâmicas como casamento, como no trabalho, nas relações íntimas, nas relações pessoais, na família, né? Então, entendendo um pouquinho esse conceito, a gente vai conseguir expandir bastante a nossa percepção, né? A forma como como a gente está percepcionando a realidade e por que os outros a gente fala a mesma coisa e está falando latim, grego, parece que a pessoa não entende mesmo, né? Então, e agora aqui a gente vai poder olhar um pouquinho para isso. Queria convidar vocês para a gente fazer assim, hoje um encontro bastante interativo, gostaria de responder perguntas. Então, eu vou apresentar aqui o conceito fundamental e aí tragam perguntas para a gente poder debater o tema, que eu acho que é um tema bem interessante para a gente debater, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí a gente, quem tiver pergunta, só abrir o microfone e falar, por favor. É bem-vindo. Alguém falou alguma coisa? Não? Ok, vamos lá. Então, aqui eu vou começar, assim, né, quem já assistiu aqui alguma palestra minha, já viu essa imagem antes, então eu vou começar por ela, porque eu gosto sempre de... Vocês estão vendo, tá vendo a imagem, né, Marília? Finaliza para mim, por favor, tá passando? Tudo bem. Obrigada. Então, essa imagem aqui é a imagem do modelo da psique junguiana, né? Então, a gente teve aqui trabalhando um pouquinho, falando dos arquétipos, e hoje a gente vai falar aqui do ego, né? Então, o ego é essa estrutura que está no centro do campo da consciência, né? E ele está dividido aqui em 4 partes, né? E não é por acaso, a gente já vou explicar o porquê dessa divisão aqui em 4 partes, né? Mas assim, o que é importante a gente falar, saber sobre o ego, né? Porque muitas linhas, eles falam
que a gente tem que aniquilar o ego, né? Tem que destruir o ego, tem que aniquilar o ego, e não é, em Jung não é bem assim, né? Então, o Jung dizia assim, o ego refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesma, é o centro diretor da memória, vontade, identidade corporal, capacidade reflexiva, desejos e objetivos pessoais, é de natureza seletiva e está ligado com a nossa tipologia psicológica. Então, o ego, ele tem uma função executiva, certo? No ego se encerra a noção do eu e da identidade, né? Portanto, quem sou eu, né? Ele organiza os nossos pensamentos, intuições, sentimentos, sensações, né? Ele administra a persona, a persona que é a máscara, né? Aquilo que nós expressamos para o mundo, aquilo que nós desejamos mostrar, né? Ele também evita os conteúdos incompatíveis do ego, né? Portanto, evita a sombra. Ele também percebe e cria valor e sentido, né? Então, o que eu acredito, o que eu procuro, o que eu quero, o que eu busco, né? Ele tem acesso a memórias, né, que não estão reprimidas, né? Algumas memórias, sim, elas estão reprimidas e a gente não tem acesso, mas temos acesso a algumas coisas inclusive que a gente esconde, né? Então a gente tem acesso a algumas memórias. Ele faz a ligação entre o mundo exterior e o mundo interior, né, entre a psique e o corpo, né, também é muito importante porque todo o conteúdo que vem do inconsciente, né, inclusive do self, ele precisa ser assimilado pelo ego, né? Então, se eu tenho um sonho, né, esse sonho precisa ser assimilado na consciência, e é o ego que faz isso, né, faz esse papel. Então, ele integra material inconsciente no campo da consciência, né? Ele tem um papel fundamental no processo de individuação, né? Permitindo a integração do inconsciente no consciente, né? Porque a individuação, que é um dos conceitos mais importantes também da psicologia junguiana, esse processo da gente se tornar indivíduo, né, como um indivíduo psicológico, né, eu mesma, né, o mais integrado possível, é precisamente esse processo da integração do inconsciente, de conteúdos do inconsciente na consciência, né? Vamos pensar assim naquela imagem tradicional, né, do iceberg, do modelo tradicional da psique. A consciência é aquilo que está fora, que a gente consegue ver fora da linha do oceano, né, do mar, e o inconsciente é aquela parte muito maior que está escondida, né? Então, integrar esses conteúdos, né, no inconsciente, integrar a nossa sombra, integrar os nossos complexos, né, e se tornar uno, né, integrado. Então, muito bem, aqui só para fazer assim um resumo, né, da importância do ego, né, por que é importante a gente conhecer, por que é importante a gente trabalhar o ego. É claro que não se trata de aniquilar o ego, mas o ego, à medida que ele vai se desenvolvendo dentro dessa estrutura coletiva e social que a gente vive, ele se desenvolve, vamos dizer assim, de uma forma associado, ou vai desenvolvendo crenças, assimilando crenças, herdando uma série de coisas que não pode estar desajustado ou defasado, e isso pode causar uma série de desajustes e série de conflitos, uma série de problemas para nós, né? Então, o ego ele tem sim que ser revisto, não é? Mas não aniquilado. Então, aqui, vamos falar aqui um pouquinho dos tipos psicológicos, só uma breve introdução. Então, os tipos psicológicos, eles são um padrão universal de comportamento, tá? Ele é um sistema na qual as atitudes individuais, os padrões de comportamento, eles são categorizados, né, com o intuito de explicar as diferenças entre os indivíduos.
Então, esse modelo, ele leva em consideração a ordem quaternária da natureza, né? Então, o movimento da energia e o modo como, preferencialmente, a gente se orienta para o mundo, né? Então, os tipos psicológicos, a gente pode dizer que é uma modalidade de consciência, né? A forma como a gente prefere ler, interpretar, lidar com a realidade e também interagir com os outros, né? O Jung, ele publicou o conceito, eu acho que esse conceito é bastante familiar, todo mundo de alguma forma já com certeza ouviu falar, no conceito de introversão e extroversão. Então, o Jung, ele publicou esse conceito em 1921, né, os tipos psicológicos, e esse foi o primeiro livro que ele publicou depois que ele rompeu com Freud, né? Então, o Jung, ele foi um psiquiatra, né? Ele já era psiquiatra, pesquisador, quando ele conheceu Freud, e ele, então, se tornou discípulo de Freud por um período de tempo, né? E eles, passado um tempo, então, eles rompem, porque eles começam a discordar em ideias que são muito centrais da psicanálise, são, né, fundamentais da psicanálise. E eles tiveram várias... eles discordavam em várias dessas teorias e romperam, foi cada um para um lado. E aí, a partir daí, então, o Jung começa a desenvolver a psicologia analítica, né? O Freud, ele tinha, assim, o Jung, eles tinham uma relação, assim, muito fraternal, e o Freud tinha o Jung como o herdeiro da psicanálise, né? Até que eles rompem, até que eles romperam, por causa dessas discordâncias todas, e aí o Jung ficou 7 anos isolado, né? Os dois deprimiram, e a partir daí, então, o Jung começa a desenvolver a psicologia dele, e esse conceito de introversão e extroversão, ele nasce de uma discordância entre o Freud e o Adler, né? Sobre neurose. Então, o Jung estava numa conferência e ele levanta essa questão, ele traz essa questão, né? Porque o Freud, ele dizia assim que uma pessoa neurótica, ela sustenta aquela neurose porque ela quer o amor dos outros, né? Então, a pessoa estava ali apresentando sintomas neuróticos, né? Porque ela queria conseguir a atenção e o afeto do outro. E aí, então, o Jung diz, esse movimento de buscar nos outros, né, de buscar no mundo, no que está fora de nós, é o que depois ele foi chamar de extroversão, né? Então, o Freud, ele dizia que a neurose, ela se explicaria pela necessidade de buscar o afeto, o amor, o erótico no outro. E aí depois o Adler, que também era um discípulo do Freud, dizia, não é isso, né? As pessoas, elas ficam neuróticas como uma forma de dominar os outros, né? A gente pode perceber isso, por exemplo, quando uma pessoa fica doente, todo mundo fica em volta dela, né? Preocupado, se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa. Então, isso é uma forma de chamar os outros para mim, né? Então, vocês conseguem aqui perceber, né, que a direção mudou, né? Não sou eu que tenho a necessidade dos outros, né? Mas são os outros que estão vindo na minha direção, né? Então, o Jung, ele olhou para aquilo e pensou, bom, eu tenho um problema aqui, né?
porque os dois estão certos, né? Algo precisa explicar, né, o fato dos dois estarem certos, né, porque não dá para os dois estarem certos falando o contrário, né? Então, o Jung dizia, eu não posso dizer que a pessoa fica neurótica porque ela está buscando o outro e, ao mesmo tempo, porque ela está fazendo o outro buscá-la, né? Então, Jung disse assim, o que está acontecendo é que Freud ele está olhando o fenômeno por uma visão e o Adler por outra, né? Então, a partir daí, ele teorizou, né, que, portanto, Freud era extrovertido e o Adler era introvertido, né? Freud tendia a ver sempre como as pessoas buscavam as coisas no mundo e nos outros, né? Há um equívoco, né, quando a gente fala de extroversão, né, de pensar que as pessoas extrovertidas gostam de estar com muitas pessoas, e isso também, mas isso não é totalmente verdade, né? As pessoas extrovertidas, elas se energizam no mundo, né? Isso significa, por exemplo, que uma grande aventura, né, ainda que sozinho, pode ser uma grande experiência de extroversão, né? Não necessariamente significa estar com muitas pessoas, né? Significa que ela está ligada com objetos que estão no mundo, que estão no exterior, tá? E o contrário para a introversão, né? A introversão, o objeto de interesse está dentro, não está fora. Aí depois o Adler, né, como introvertido, ele estava olhando a neurose pela percepção de um introvertido, né? Portanto, a pessoa fazendo tudo voltar para ela, né? Ela está lá no mundo interior dela, né? E chamando os outros para o mundo interior dela, né? Então, foi a partir dessa problemática que o Jung formulou o conceito de introversão e extroversão, né? Aí essa imagem aqui é bem conhecida, né? Que é aquela imagem clássica da perspectiva, né? Um vê o 9, o outro vê o 6, e fica todo mundo discutindo à volta disso e não chega a nenhuma conclusão. Tudo bem até aqui? Uma pergunta? Então, aqui vou falar um pouquinho sobre imaginação versus exploração. Então, o que acontece? A gente vive em dois mundos simultaneamente, né? Então, a gente tem aqui no mundo externo, né, onde estão as pessoas, eventos, objetos, todos os objetos externos, né? E esse mundo ele pode ser tangível ou intangível, né? Portanto, tangível é quando o mundo é percebido através dos cinco sentidos, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, cheira, o gosto das coisas, o toque, né? O intangível são os padrões, normas sociais, leis, fatos históricos e etc., né? E aí depois a gente tem um outro mundo, que é o nosso mundo interno, né? Então são os ideais, são as ideias, a imaginação, os sonhos, né? E o mundo interno, ele não está condicionado por esse limite tempo-espaço, né? As ideias, elas surgem espontaneamente, né? A gente pode alcançar a Lua, né? Viajar no tempo, tem a capacidade de ver longe, de ter insights, de ver novas possibilidades, não está restrito a esse limite, espaço-tempo do mundo externo. Só que nós acessamos esses dois mundos simultaneamente, nós vivemos nesses dois mundos simultaneamente, né? Bom, depois aqui, então, a gente tem eu vou falar aqui um pouquinho da direção da energia psíquica, né, sobre a introversão e a extroversão, né?
De modo geral, as funções, elas são inatas, né? Mas a gente nasce, né, com uma preferência por uma determinada atitude ou em função, né? Mas é como se elas não estão prontas para ação, né? Elas precisam de energia psíquica, né? Eu, por exemplo, nasci com uma predisposição para ser um tipo sentimento, mas eu preciso de energia para colocar essa função funcionando. Então, dependendo de como a energia ela está orientada, cada uma das funções poderá estar orientada ou para introversão ou para extroversão. A gente fala, quando eu falo de função, são as funções da consciência, nós temos basicamente 4 funções, né? Que é a função pensamento, a função sentimento, a função sensação e a função intuição. E cada uma dessas funções, elas podem estar orientadas ou para introversão ou para extroversão, o que vai dar um total de 8 tipos, né? Portanto, pensamento introvertido, pensamento extrovertido, sentimento introvertido, sentimento extrovertido, sensação introvertida, sensação extrovertida, intuição extrovertida, intuição introvertida, né? E essas quatro funções são 4 formas diferentes da gente percepcionar a realidade, né? Então, basicamente, o tipo pensamento, ele pensa, né? Ele vai tomar decisões a partir da lógica, do racional, né? O tipo sentimento, ele decide sobre os seus valores, né? Sobre os seus, as suas convicções, sobre aquilo que ele acredita, né? A sensação percepciona a realidade através dos 5 sentidos e a intuição através do 6º sentido, né? Então, a gente tem essas 4 combinações de tipos em 2 diferentes atitudes, portanto, uma combinação de 8 tipos, e todos nós temos os 8 tipos, todos nós possuímos as 8 funções, né? Então, a direção da energia, ela altera significativamente o papel da função, né? Por exemplo, a função sentimento na introversão é uma coisa e a função sentimento na extroversão, orientada para a extroversão, é outra, né? Então, a extroversão, ela está mais ligada aos fatos e ao mundo externo, e a introversão, ela está mais ligada à imaginação e ao mundo interno, né? Tudo bem até aqui? Perguntas? Eu não sei se eu ia me antecipar se eu te perguntasse a respeito do aspecto da introspecção para a intuição, para a função intuição. Mas acho que se chega lá, não é isso? É que assim, introspecção é uma coisa e introversão é outra. Na intuição. Intuição. Então, a intuição, ela, por excelência, é a função do inconsciente, né? E tem uma coisa aqui que é interessante, porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho nessa imagem. O que acontece aqui? A gente tem a função sensação, é uma função que naturalmente a natureza dela, ela está voltada para o mundo externo, né? Por quê? Porque ela vai percepcionar a realidade através dos 5 sentidos, aquilo que ela consegue absorver através dos 5 sentidos, né? E a intuição, ela está orientada, ela é a função do inconsciente por natureza, por excelência, né? Então, ela está no inconsciente. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa engraçada aqui, uma inversão, quando a sensação ela é introvertida. Por quê? Porque é uma função que ela é natural, ela, por excelência, está ligada ao exterior, só que ele vai processar dentro, né? E a mesma coisa vai acontecer com a intuição extrovertida, porque ela é a função do inconsciente, ela é introvertida por natureza, mas ela vai
recolher informação no mundo exterior, né? Então, há essa assim, um detalhe bastante peculiar, né, essas duas funções, elas são assim, as duas funções que são mais particulares nesse sentido, né? Mas há uma diferença, porque a intuição não quer dizer introversão. Introversão é energia psíquica e intuição é uma função psicológica, né? A introversão, quando a gente fala em introversão e extroversão, a gente está falando de energia, de libido, né? E libido em Jung é energia psíquica, não tem a ver com, não é energia sexual como é em Freud, né? Para Freud, libido é energia sexual, ponto. Em Jung não, libido é energia psíquica, ponto, né? Então, isso tem a ver com o movimento da energia, né? Introversão significa que a energia ela está direcionada para dentro, né? Aqui, né? Para aquilo, para comigo mesmo, né? Para as informações que eu recolho que vêm do inconsciente. Então, geralmente as pessoas introvertidas, elas são pessoas que elas têm um acesso muito grande ao mundo interior, aos sonhos. Elas têm um sonho, elas anotam o sonho, elas falam do sonho. Geralmente gostam muito de pintar mandalas, elas gostam muito de psicologia, de autoconhecimento, porque querem entender as suas questões internas. Isso é introversão, né? A extroversão coloca a pessoa mais conectada com o mundo externo. Então, são pessoas, por exemplo, que estão muito ligadas às notícias, ao que está acontecendo fora, às tecnologias, às teorias, sabe, as teorias todas, matemática e não sei o quê, coisas dessa natureza, ligadas mais às ciências, mais ao desenvolvimento tecnológico, aos objetos em si. Então, são duas formas de se energizar. Eu gosto de usar esse exemplo. Você pega, por exemplo, um introvertido, né? Ele vai dar uma festa de aniversário, ele vai convidar lá os 5 melhores amigos dele, vai fazer sabe, um jantarzinho aconchegante na casa dele com aqueles 5, 6 amigos, né? E vai sair dali super feliz. O extrovertido, ele vai fazer a festa de aniversário, ele vai para um restaurante, ele vai convidar 100 pessoas, ele vai colocar aquelas pessoas assim no mundo, aquela mesa em U, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém consegue falar com ninguém direito. Ele vai dormir 5 horas da manhã, super energizado. O introvertido, quando dá 11 horas da noite, ele já não aguenta mais falar, ele quer ir para casa, embora, já deu, né? Então, são duas formas de se energizar, né? Porque quando a gente fala de introversão e extroversão, a gente está falando basicamente de energia psíquica. E a intuição é uma função da consciência, né? Ela vem insights, vem informação, né? Quem são as pessoas intuitivas? São aquela pessoa que trabalha na bolsa de valores, por exemplo, né? Ele está ali, todo mundo tem acesso à mesma informação, né? Todo mundo mais ou menos conhece o mercado, mas aquela pessoa está ali, ele tem uma intuição de vou comprar essa aqui, pronto, compra e dá certo. Por quê? Porque ele recebe um palpite que vem de dentro e ele segue esse palpite, né? Mesma coisa, por exemplo, com um apostador de cavalos. O gajo está ali e tal, ele vai lá e aposta no pangaré, o pangaré ganha. Como que ele sabia? Quem sabe explicar como é que ele sabia? Ele teve a intuição e seguiu a intuição. Então, é uma função da consciência, né? Antigamente, na Idade Média, lá no tempo das cavernas, né, que não tinha essa segurança, essa estrutura toda, você estava dormindo, aparecia uma onça no meio da noite, né? As pessoas tinham a intuição, né? Servia muito para isso, né? Para alertar de algum perigo, inclusive. Hoje em dia é uma função que está assim, bastante atrofiada, né? Especialmente porque no nosso mundo não tem espaço para os intuitivos, né? O nosso mundo hoje ele está configurado para o pensamento extrovertido, para a sensação extrovertida e para o sentimento nas mulheres, né? Sentimento introvertido, sentimento extrovertido nas mulheres, especialmente.
né? Não está configurado, não tem um espaço para os intuitivos, né? Ficou no nosso desenvolvimento, na nossa configuração social, os intuitivos ficam meio fora, né? E todos nós somos, assim, um bocadinho falseados nesse nível, né? Porque as crianças intuitivas vão para a escola, elas têm que se adaptar a uma escola, um modelo de escola que foi desenvolvido para um pensamento extrovertido e sensação extrovertida. Mas uma criança intuitiva, sentimento, por exemplo, se dá melhor em escolas menores, como Waldorf, como Montessori, né, que tem uma outra forma de explorar o mundo, está mais na relação, né, com o professor, sabe? Então, é diferente a forma de aprender a informação. Priscila, tem uma pessoa com a mão levantada, a Denise. As duas agora, a Silvana e a Denise. Pode perguntar. Tá bom. Oi, Priscila, eu sou Denise. Fiquei pensando sobre a questão de ser ou de se estar. Porque quando tu deu o exemplo, por exemplo, uma pessoa no seu aniversário quer estar com pessoas mais próximas e tal, da introversão, né? E a extroversão, né, de mais pessoas e tal, eu fiquei pensando em fases da vida, né? Em momentos da vida em que se tem uma tendência a querer mais um aconchego, né? Algo mais e outras fases mais ex. E aí me deu essa dúvida, assim, se isso é uma questão de ser introvertido ou extrovertido ou estar. Uhum. Então, aí tem várias respostas que eu posso te dar, né? Porque o que pode acontecer? Porque o que acontece? Nós somos as duas coisas, ninguém é totalmente introvertido e ninguém é totalmente extrovertido. Todo mundo tem um tanto de introversão e um tanto de extroversão, né? Então, assim, a gente, quando é jovem, por exemplo, quer experimentar a extroversão e provavelmente vai experimentar, ter experiências como essa. Agora, vai depender também do grau de introversão. Se é uma pessoa que é muito introvertida, que ela tem um grau de introversão muito grande, não quer dizer que ela não vai, que ela não faz. A gente pode fazer, porque a gente tem as duas, né? Uma pessoa que é só introvertida, ela é uma autista. Não está totalmente ausente do mundo externo, né? Eu, por exemplo, sou super introvertida. Se eu mostrar o meu teste para vocês, eu tenho as minhas a minha primeira função é introvertida, a segunda função é a intuição extrovertida, a intuição ela é introvertida por natureza, e depois as outras 4 introvertidas. Então eu tenho, assim, um grande grau de introversão, mas eu estou aqui falando com vocês. Então, nesse momento, eu tenho que extroverter. Percebe? Então, a gente não é só uma coisa ou só outra, mas é uma preferência. Essa palavra ajuda sempre, né? É uma preferência. Então, se eu tenho uma preferência pela introversão, né, eu vou preferir dar uma festa com os meus 5 melhores amigos. Se eu tenho uma preferência pela extroversão, eu vou preferir dar uma festa para, né, todos os meus amigos e os amigos dos meus amigos que queiram comparecer. Faz sentido? Sil? Silvana, se quiser, por gentileza, abre o seu microfone e faz a sua colocação. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Ah, tá. Desculpa que eu tô acostumada mais com o Meet no Zoom aqui, eu tô me... boa noite, né, para todos aí. Muito feliz de te ver, Priscila, saudades de você, né? E ouvindo a sua exposição, né, lembrei que a figura que você começou, né, ela é muito... ajuda bastante, né, a perceber o que ocorre ali, o todo, né, arquétipo, a persona, né, ego, self, o eixo, né, que nós temos que chegar. E quando você começou a falar
introversão, extroversão, eu tive uma experiência que eu apliquei o Quati, que é o teste, né? Em 3 pacientes, muito diferentes em termos de idade, de localização e tal. E eu fiquei impressionada, porque os 3 tiveram o mesmo resultado, né? De serem introvertidos, intuição com sentimento. Uhum. Então, eu até brinquei com a minha supervisora, né? Falei, acho que eu vou ficar tão PhD nisso que quando eu olhar eu já vou saber, né? Mas isso é Uhum. uma brincadeira. E quando você falou agora, né, da introversão e da extroversão, eu penso que isso também está muito ligado ao processo individual de cada um, que é da individuação, que é uma coisa que ocorre desde que nascemos, né? Eu estava ouvindo uma aula e isso me chamou muito a atenção, né? Alguns autores defendem que a individuação só vai acontecer ali por volta dos 17, 18 anos, e não, ela começa a partir do momento que você nasce, né? Então, Há várias linhas que sim, concordam e discordam nesse sentido. Eu, pessoalmente, discordo. é, Eu acho, é, eu, eu acho que sim, a gente começa um processo de desenvolvimento, mas a individuação significa é um processo quando você vai se descolar do coletivo para se tornar sim, um indivíduo único psicológico, né? Então, uhum, quando a primeira metade da vida a gente está desenvolvendo o ego dentro de uma estrutura coletiva onde a gente quer ser igual. Então, não há individuação aí, né? uhum, E uhum, a individuação, ela geralmente, o Jung falava que geralmente ocorre na metade da vida, né? uhum, Na meia-idade, e a partir daí também há algumas linhas que concordam e discordam, porque sim, algumas linhas dizem que todos nós temos o potencial para individuar, mas nem todos vão individuar, nem sim, todos exato, individuam, né? Então, exato, eu pessoalmente sim, acredito mais nisso, acho que faz mais sentido uhum, acreditar uhum, nisso, né? Todos nós, sem dúvida, uhum, a individuação uhum, é um processo arquetípico, então todos nós temos o potencial mas tem uhum, pessoas que vão morrer com a mesma mentalidade do século passado, né? sim. Então, Priscila, mas a minha pergunta, né, dentro de tudo isso aqui, agora a gente está com essa questão do metaverso, né? Então, até mesmo a questão de teste, né, já está tendo alguns estudos, algumas explorando, né, essa questão até da tipologia, ela vai nos ajudar imensamente, né? uhum, Mas como que fica agora isso com essa coisa, né, virtual, né? Quantas coisas que vão ser transformadas já estão, né? A partir dessa pandemia que foi tão emblemática, né? E ainda está, porque ela não passou totalmente. E, e como que as coisas se repetem uhum. e a história, né, da humanidade. Então, quando você falou de introversão e extroversão, eu observei a pergunta, né, da outra colega, realmente tem essa escolha, não é? Eu posso, neste momento, aqui, estar num momento de extroversão, eu escolhi levantar minha mão e perguntar, certo? Então, o que acontece é assim, como eu falei, né, a gente tem as 8 funções e nós temos as duas energias, a introversão e a extroversão, Uhum, né? O que vai acontecer? O Jung ele fala para gente dos tipos falseados, né? Que não quer dizer que são pessoas falsas, mas a gente vive num mundo em que a necessidade da pertença é fundamental, especialmente na adolescência, especialmente quando nós somos jovens. Nós temos uma necessidade desesperada, fundamental de pertencer à nossa família, pertencer ao nosso grupo, pertencer à nossa escola, pertencer ao coletivo. Então, o que vai acontecer? A gente vai tentar se adaptar para fazer parte, para pertencer. Então, se eu sou um sentimento introvertido e aquele grupo é um grupo de sensação extrovertida, eu vou
desenvolver a minha função, sensação extrovertida, está lá, ela existe enquanto potencial, não é a minha função inata, né? Significa que eu não estou sendo espontânea nesse papel, né? Mas eu posso desenvolver, eu tenho capacidade para desenvolver, né? Então, isso que o Jung chamou dos tipos falseados. Hoje em dia, até já mudaram essa nomenclatura, alguns autores estão chamando dos tipos adaptados, né? Para não confundir o falseamento com pessoas falsas, não se trata disso, né? Mas a gente tem essa necessidade de nos adaptarmos. E como nós temos a função em potencial, a gente pode fazer isso, né? Eu posso me extroverter, eu posso me introverter. O que vai acontecer se eu, por exemplo, sou uma pessoa intuitiva e eu tenho que, durante um período muito longo da minha vida, ser um pensamento extrovertido, sei lá, vou fazer direito, vou estudar engenharia, né? Eu vou estudar uma função que não é a minha, né? O que vai acontecer? Eu vou, ao longo da vida, aquilo vai me cansar, vai me esgotar, eu vou ficar aborrecida, sabe? É uma coisa que, sabe? Daí com 40 anos de idade, está querendo fazer transição de carreira, vai fazer reiki, porque não aguenta mais, né? Trabalhar com aquilo. Quando a gente está exercendo papéis, né, uma profissão ou papéis que estão mais de acordo com as nossas funções naturais, a gente está exercendo todo o nosso potencial, a gente está exercendo todo o nosso dom, não é? E é uma coisa que é fácil fazer, é agradável fazer, é espontâneo fazer, dá prazer, a gente gosta. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, a gente tem motivação, tem inspiração, né? Isso aqui é o que está né, muito sendo discutido hoje em dia, a questão do propósito, né? Porque a gente, quando é criança, adolescente, quando a gente está em fase de escolher a nossa carreira, quais são os critérios? Tem status? É bem sucedido? E se eu vou ganhar dinheiro? São os principais critérios, né? A gente não aprende quando nós somos crianças, né, de que quando a gente faz uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente está co-criando uma realidade bem sucedida, né? Então, assim, a gente pode introverter e a gente pode extroverter, tá? Por isso que é importante só reter essa informação, de que nós temos a capacidade para, tudo é desenvolvível, né? Nós podemos desenvolver, porque está lá, o potencial está lá, não é natural, não é natural, é uma coisa que você vai fazer, mas não vai fazer, sabe, vai fazer em esforço, chato. A minha função inferior, por exemplo, eu sou o pensamento extrovertido. Tudo que está ligado com o pensamento extrovertido, para mim, é chato. Mas se eu tenho que fazer, eu faço. Eu tenho que cuidar da minha contabilidade, eu tenho que lidar com burocracia, eu tenho que fazer coisas que é da natureza do pensamento extrovertido. Eu não gosto, mas eu faço. Então, assim, nós temos o potencial de usar todas as 8 funções. Isso são arquétipos. Os tipos psicológicos são arquétipos. E se o arquétipo está no inconsciente coletivo, se ele não está no inconsciente coletivo, todos nós temos. Respondi? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu só não sei tirar a mãozinha aqui no Zoom, gente. Vai ficar a mão levantada. Você faz outra pergunta. Desculpa aí, vai ficar levantada. Acho que agora Silvana, onde tu levantou a mão, aí tu clica no mesmo que a mãozinha sai. Ali no Reactions, né? Tem uma carinha ali com mais em cima. Aí se tu clicar ali, tem a mãozinha levantada, e se tu tiver com ela levantada, vai aparecer para tu clicar em cima, que aí baixa a mãozinha. Muito obrigada. Por nada. E tem uma pergunta no chat também, Priscila, ali sobre esse teste. Eu também fiquei curiosa esse teste que tu falou, né? Psicológico, esse teste dos tipos, né?
Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu abrir aqui o chat. Onde dá para fazer esse teste? Paula, eu conheço, eu já ouvi falar nesse teste, mas eu particularmente não uso ele. Tem vários testes, tem o MBTI, que é o teste um dos mais usados até hoje no mundo inteiro. O QATI também, ele é um teste que foi inspirado também nos tipos psicológicos, mas tanto o MBTI quanto o QATI e outros, eles foram inspirados nos tipos psicológicos, mas não são fiéis ao modelo deixado pelo Jung, né? Então, o Myers-Briggs, eles puseram mais dois tipos que não pertencem à teoria deixada pelo Jung, que é o tipo o julgamento e percepção, que não pertencem, são dois tipos diferentes que eles incluíram, e aí eles somam 16 tipos, né? Então eu não uso esses testes, eu trabalho com outro teste que é o DCI, que é um teste que é totalmente fiel ao modelo junguiano, e ele mostra para a gente onde é que estão as 8 funções e como é que a gente pode trabalhar com essa informação, como é que a gente pode usar essa informação para começar a operar a nossa vida, né? Então, é muito interessante. Aí, eu vou mostrar para vocês, não nesse encontro, a gente vai ter um outro encontro para fechar o tema, na última semana de maio, e aí eu gostaria de compartilhar para vocês esse teste, né, como é que ele funciona. É mesmo verdadeiramente interessante, tem um potencial incrível, né, para a gente de autoconhecimento, de autopercepção, de autoanálise, e mais do que isso, a gente a partir dali começa a entender alguns conflitos, né, internos que nós temos, né, que algumas funções elas podem estar em conflito entre elas, né, duas funções que são naturalmente conflituosas, elas podem estar muito perto, e depois também como é que a gente pode começar a operar esse sistema, né? Em que situações eu posso usar uma determinada função e em que situação eu posso usar outra função. Então, é um teste que é muito preciso nesse sentido, porque ele mostra onde é que estão as 8 funções, né? E é bastante interessante. Eu não uso QATI, eu usei o MBTI durante um tempo, mas eu deixei de usar o MBTI porque o MBTI ele é muito limitado, né, nas suas escolhas. Você tem que responder o teste, você gosta disso ou daquilo? Sei, às vezes eu gosto, às vezes não gosto. Eu gosto de preto ou branco, depende. Tem vezes que eu gosto de cinza. E aí, então, você tem... E o teste fala assim, se você está na dúvida, escolhe um e segue. Isso coloca você assim, dentro de uma caixinha, né? E várias pessoas que eu conheço que fizeram o MBTI não se identificaram com o resultado. Então, eu deixei de usar o MBTI por causa disso. E o QATI eu não aplico. Então, eu não posso falar muito do QATI. Conheço, sei que existe, mas eu não aplico. Então, eu não posso falar muito dele. Mas se você quiser, depois eu te apresento o DCI, que é bastante interessante. É um teste bem bacana de Nossa, fazer. eu quero sim, me interessei bastante. Tenho uma dificuldade de descobrir o meu tipo. Não, o DCI assim, a minha nova paixão. Eu estou completamente apaixonada pelo DCI, porque a possibilidade dele assim, vai muito longe mesmo. Eu consigo responder muita coisa com aquele teste. Mas depois, se você quiser, me procura. A Marília eventualmente pode compartilhar meu contato, mas ainda assim, no próximo encontro, eu vou mostrar o teste para vocês, porque é realmente impressionante mesmo. Vale a pena conhecer a ferramenta. Tá, eu te acho no Insta mesmo? Eu estou no Insta, mas você pode tentar meu contato direto, por exemplo, com a Marília. A Marília tem meu contato, acho que ela não se importa de compartilhar. E aí a gente pode falar direto pelo WhatsApp. Tá bom, obrigada, viu? Nada, eu que agradeço.
Eu vou pôr aqui no chat, porque assim as pessoas já vão compartilhando isso, aquelas que tiverem interesse, ok? Pronto, agradeço, Marina. Então, aqui eu vou seguir. Então, aqui a gente tem que falar um pouquinho das orientações fundamentais, né? Então, a gente tem no mundo externo, né, a sensação, né, que está orientada pela percepção dos fatos, né? Então, lembrando que a sensação, ela recolhe, ela apreende, ela absorve a informação a partir daquilo que ela consegue absorver através dos 5 sentidos, né? E depois a gente tem a intuição, né, que percepciona a realidade através do 6º sentido, né? Portanto, ela apreende aquilo que é imaginado, né? Aquilo que vem do mundo interno, da sua imaginação, né? E aí depois a gente vai ter o julgamento e a tomada de decisão. Então, o que acontece? O Jung, ele fala assim, que a gente tem 2 eixos, né, com 2 forças antagônicas, né? Então, eu tenho aqui a minha função, a função que ele chamou de função racional, que eu tenho o pensamento e o sentimento, e depois eu tenho a função irracional, que o Jung chamou de percepção, né? Então, o tipo sensação e o tipo intuição, eles percepcionam a realidade, né? Já o tipo pensamento e o tipo sentimento, eles são tipos de julgamento e tomada de decisão, né? Então, uma pessoa que ela é do tipo pensamento, ela vai tomar uma decisão baseada naquilo que ela pensa sobre aquilo, né? Na lógica, naquilo que é racional, né? E o tipo sentimento, ele vai tomar decisão baseada nos valores, naquilo que ele acredita, né? Então, e há aqui um contrassenso engraçado, porque a maioria das pessoas, elas vão entender que o tipo pensamento, né? Não, a gente tem que tomar decisão, né? Racional, lógica, estruturada e tal. Mas a maioria das empresas de venda, né, desses produtos, elas consideram o emocional, né? O que as pessoas sentem, né? Então, quando você vai comprar um produto, eles vão procurar descobrir qual é a sua dor, né? O que sabe, vai tentar tocar no seu sentimento, porque pode ser uma tomada de decisão um pouco mais subjetiva, né? Mas tem um poder, tem uma força muito grande, né? Para tomada de decisão, né? Enquanto que a percepção e a intuição e a sensação, elas estão só percepcionando, né? Elas não são funções que tomam decisão ou que julgam, elas só absorvem, apreendem, né? Então, quando a gente fala do pensamento, o pensamento ele está orientado para a lógica, para o racional, né? Então, é o sentimento que permite, por exemplo, construções de cidades, de ferrovias, estão ligadas à matemática, à física, né? Através da lógica, né, princípios objetivos, eles podem ser validados, né? Então, são pessoas que geralmente elas vão estar mais ligadas às ciências, à matemática. As pessoas do tipo pensamento, eles são pessoas que são muito categóricas, metódicas, sabe, categoriza tudo. Então, geralmente são pessoas que vão mais para essas áreas de engenharia, ligadas a matemática e por aí vai. E o tipo sentimento, ele está orientado para o valor, né? Então, para aquilo que faz sentido para ele, né? Ele vai tomar uma decisão baseada naquilo que faz sentido, né? Eu, por exemplo, sou um tipo de sentimento introvertido na minha função superior, a minha primeira função, e para mim, né, você dizer, isso é cientificamente comprovado, não diz nada. Mas se aquilo não fizer sentido para mim, não adianta nada, não me diz nada, ser cientificamente comprovado, né? Então,
essas informações, elas são apreendidas, são analisadas subjetivamente, né? Tudo bem? Então, aqui as 4 funções do ego, né? Então, essas são as 4 orientações primárias da consciência, né? Então, é a percepção do mundo interno e externo, e o julgamento desses 2 mundos pela lógica ou pelo valor. Então, a gente vai entender, né, olhando para essa imagem aqui, que a forma como a gente percepciona a realidade, a nossa tipologia psicológica, ela é o resultado do cruzamento dessas 4 funções e das 2 atitudes, introversão e extroversão, né? Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, né, eu tenho o sentimento, a minha primeira função, eu sou sentimento introvertido, e a minha segunda função, eu sou intuição extrovertida, né? Então, o que vai acontecer é que essas funções, elas trabalham juntas, elas não trabalham sozinhas. A gente geralmente usa, aí vai depender um pouquinho do grau de desenvolvimento de cada pessoa, né? Uma pessoa que ela está lá no campo, que não se desenvolveu muito, que não estudou muito, que não teve muitas oportunidades de relacionar com pessoas fora da sua realidade, né? Então, elas vão ali provavelmente desenvolver 1, 2 funções, né? Uma pessoa que já viajou mais, conhece mais pessoas, estudou mais, essa pessoa vai provavelmente desenvolver mais funções. O Jung, ele fala, a teoria diz que a gente pode desenvolver até 6 dessas funções, mas 2, né, que é aqui a nossa função inferior, eu tenho aqui a minha função superior, que são as funções da consciência, e tenho aqui a função inferior, que é a função do inconsciente, depois eu tenho aqui as funções auxiliares, portanto, eu tenho as funções, a função que vai auxiliar a função superior e a função que vai auxiliar, as funções que vão auxiliar a função inferior, né? Portanto, eu tenho as funções do consciente, da consciência, e as funções do inconsciente, né? Então, as funções da consciência são aquelas que são espontâneas e naturais para a gente, e as funções inferiores são as funções do inconsciente, que vai ser sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Sempre. Podemos desenvolver? Podemos. A gente pode fazer? Pode. É chato. Sabe? Não é natural. A gente está em esforço, né? E o que assim, às vezes uma pergunta que é muito comum, né? A gente pode desenvolver a função inferior? É como dizer se a gente pudesse pegar o chão, né, e colocar de parede. Não dá. A função inferior, a função dela é ser inferior, né? É a função do inconsciente, é a função da sombra, é a função do complexo e é também a função do self, né? É a função inferior. A gente pode, eventualmente, se a gente der o azar de ter que desenvolver essa função, né, que é a nossa função inferior, a gente pode em grande esforço, tentar se adaptar àquilo, né? E pode conseguir, mas vai ser sempre uma coisa medíocre, capenga, difícil de fazer, chata, né? Enfim. Tudo bem? Perguntas? Pri, o que determina eu ouvir você falar em algumas oportunidades a minha primeira função e a minha segunda função? Como que isso é inferido, mesurado? Como é que é Então, isso? eu vou mostrar aqui um teste para vocês. Só fechar aqui, tem acho que só mais 2 slides. Só mais 2 slides. Então, só para a gente fechar, eu já mostro o teste para vocês. Então, aqui a percepção é a relação, então, com o mundo exterior, mas, portanto, as leis físicas, tempo e espaço, detalhes e fatos concretos, né? Que é a sensação, e a intuição é a relação com o mundo interior, portanto, é a causal, atemporal, está mais ligada ao big picture,
e a associação. Então, aqui é um contraste muito grande, né? Porque o tipo sensação, ele vai absorver, são pessoas que elas são muito atentas aos detalhes, são pessoas que geralmente elas gostam muito de, tem facilidade para lidar com objetos, para manusear coisas, gostam de manusear, são aquelas pessoas que consertam tudo o tempo todo, quebrou uma coisa, conserta, gosta de instrumentos musicais, de fotografia, tudo aquilo que lida com objetos, com coisas, né? São bons instrumentistas, são bons cirurgiões, o tipo de sensação, ele está muito presente, é o tipo que consegue estar mais presente na realidade, no momento presente, no aqui e no agora, né? Porque ele está muito conectado com a realidade, né? Já o tipo intuição, né, ele está totalmente fora da realidade, né? São pessoas que geralmente sabem, estão muito no futuro. Não seria uma pergunta, não. A casa não está chegando, então tá bom. Acho que é só o microfone aberto. Então, assim, intuição são pessoas que geralmente estão mais ligadas no futuro, elas não veem muito detalhe, tropeçam em tudo, não tem muito respeito com os objetos, quebra tudo, não, sabe, pega um livro para ler, lê o livro de trás para frente, pela metade, abandona o livro, tipo, sensação, né, de ler o livro desde a primeira página até a última, direitinho, viu? Mas, tipo, intuição, não. Então, se a gente tem essas, consegue perceber essas, né, diferenças entre os tipos, sensação e o tipo intuição. E aí, depois, no tipo pensamento, sentimento, né? Então, o pensamento, ele está mais relacionado com a lógica, com a razão, com a categoria, planejamento, critérios pessoais, né? Ele decide segundo a razão, né? Prefere aquilo que objetivamente pode trazer melhor resultado, né? Então, o tipo pensamento, ele vai mensurar dados, né? Estatísticas, ele vai tomar decisão baseada naquilo que é racional, se faz sentido, sabe, se tem lógica comprar aquilo, né? Você vê, por exemplo, assim, uma criança, né, que nasce com mãe do tipo pensamento, né, pai do tipo pensamento, a criança está lá, coitadinha, chorando, e o pai fala, engole esse choro, tem razão para você chorar. Não tem razão. Então você tem que ter razão para as coisas, né? Uma lógica. E aí o tipo de sentimento, ele está relacionado com o valor, né? O sentido pessoal atribuído, a preferência, prazer, toma decisões baseadas naquilo que gosta e faz sentido para ele. Então é aquilo que eu tinha explicado. É uma tomada de decisão que é mais subjetiva, né? Está mais conectado com os meus valores, com as minhas convicções, com os meus sentimentos, com as minhas dores, né? E aí eu vou decidir, então, a partir daí, né? Então, o tipo de sentimento, ele está muito mais conectado, né, com o mundo subjetivo, né? Com aquilo que ele acredita, né? Tudo bem? Até aqui? Perguntas? Então, eu parei de compartilhar, deixa eu só abrir, não estava nos meus planos mostrar o teste hoje, mas vou mostrar, e aí depois na próxima a gente aprofunda um pouquinho. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou mostrar aqui o meu próprio. Então, aqui, esse daqui é o resultado do teste do Life Atlas, né? O que a gente consegue ver aqui? Então, o teste, ele traz uma bússola, né? Primeira coisa que a gente pede quando vai fazer o teste é que a pessoa descreva 3 atividades que ela verdadeiramente gosta de fazer,
coisas da vida, né? Nada que seja assim aquelas experiências extravagantes. Por exemplo, uma vez na vida eu saltei de paraquedas. Não, são atividades que fazem parte da sua realidade, né? Coisas, mas que são coisas que verdadeiramente você gosta de fazer, que você sente prazer, que você se sente inspirada, motivada para fazer. Então a gente relata essas 3 experiências, né? Porque o teste que vocês estão vendo aqui, ele é uma bússola, né? A bússola, ela te dá um sentido de orientação, e nós queremos saber para onde está orientada a sua bússola, para aquilo que você gosta de fazer, que é onde você vibra quando você está fazendo, né? Então, aqui a gente vai ter, depois de preencher essas 3 experiências, narrar essas 3 experiências, a gente vai responder um questionário de 44 perguntas, né? Esse questionário não é sim e não, né? Você tem uma barra de 0 a 100 que você pode, né, considerar se aquilo realmente faz sentido ou não faz sentido, ou qual é o grau de sentido que faz, né? Portanto, a gente consegue, a partir daí, pegar as nuances, né, de cada tipo, e a gente pode ver os 8 tipos, né, como é que eles estão posicionados. Então, aqui, no caso, são os mesmos tipos aqui, né? A gente está falando a bússola, ela está dividida da seguinte forma: embaixo são os 4 dons extrovertidos e em cima são os 4 dons introvertidos, né? Sendo que eu tenho aqui o sentimento voltado para o coração, né? O pensamento voltado para a cabeça, portanto, pensamento introvertido, pensamento extrovertido voltado para a cabeça. Depois eu tenho aqui a sensação e a intuição. Os tipos que estão em cima são os 4 tipos introvertidos e os de baixo são os 4 tipos extrovertidos. Aí, a partir daqui, a gente vai olhar o resultado do teste e vai começar a entender como é que essa pessoa navega no mundo, né? Então, eu sou um tipo de sentimento introvertido, portanto, ele é um tipo idealista, a força dele, né? Ele é o idealista, porque ele está muito conectado com os valores pessoais, com a minha intuição extrovertida, que está aqui, né, que é o catalisador. Então, o dom catalisador, ele busca possibilidades imaginárias, né? São pessoas que elas estão o tempo todo buscando novas possibilidades, que estão conectadas, aquela coisa, né? A intuição é uma função do inconsciente, mas ela está orientada para fora, então ela pega a informação que está fora e traz para dentro. Depois eu tenho a minha terceira função, que é o pensamento introvertido, né? Então aqui eu tenho, né, são pessoas que avaliam cuidadosamente os conceitos, fornecem ordem conceitual a ideias, problemas, estratégias, né? São pessoas que favorecem são pessoas que gostam de resolver problemas complexos, né? Então, assim, o tipo de pensamento introvertido, ele é dialético, é ele conversando com ele mesmo, é a dialética entre ele e ele mesmo. Ele vai fazer a pergunta da pergunta, da pergunta, da pergunta, da pergunta, ele vai teorizar. O tipo de pensamento extrovertido, ele não teoriza, ele pega uma teoria que já foi teorizada por alguém, né? E ele aplica, ele explica aquilo, né? Então, por exemplo, um professor de matemática, ele não cria uma teoria nova, mas ele pega um conceito que existe, né? E ele consegue explicar aquilo com, sabe, um grande conhecimento, né? Ou então ele é um engenheiro, ele consegue pegar aquela teoria e colocar aquilo na prática, mas ele não cria nenhuma teoria. Quem cria teoria é o pensamento introvertido, né? Depois eu tenho aqui os visionários, que é, de novo, aqui a intuição introvertida, né? E aí depois eu tenho aqui os meus dons mais baixos, todos os extrovertidos, né? Portanto, são os sociais, que é o sentimento extrovertido, o realista, que é a sensação extrovertida, e o construtivo, que é o pensamento extrovertido, né? Então, todos nós, a gente vai ter essa nuance aqui, né? As funções que são mais desenvolvidas e as funções que são menos desenvolvidas. Então, quando a gente está trabalhando com propósito, quando a gente está tentando quando a gente está fazendo processo de autoconhecimento,
Quando a gente entende como é que é a forma que a gente está percepcionando a realidade, qual é que é a minha direção no mundo, eu consigo, a partir daqui, então, tomar decisões sobre carreira, a gente consegue fazer comparação de relacionamentos, por exemplo, em relações, né, casamentos, eu consigo entender relações familiares, a gente consegue montar equipes, colocar equipes para trabalhar juntos, né? Eu consigo entender a minha força. Eu, por exemplo, se eu tenho que fazer uma determinada atividade, e eu sei que eu vou precisar do pensamento, por exemplo, para mim é muito mais natural tentar usar o pensamento introvertido do que tentar usar o pensamento extrovertido. Então, o pensamento extrovertido vai dar ruim, né? Porque é uma função que em mim é subdesenvolvida. Então, eu tenho que buscar qual é a minha função, a função que está mais perto, para eu poder executar determinadas tarefas mais facilmente, né? Então, quando a gente tem o teste, né, quando a gente tem aqui o resultado, eu consigo mais ou menos avaliar quais são as situações que eu tenho na vida, né, que eu tenho alguma dificuldade, e aí eu percebo se eu estou indo com... eu, por exemplo, tenho uma cliente minha que ela é esses dois aqui, ó, idealista e social, né? O idealista social é sentimento introvertido e sentimento extrovertido. São dois tipos que eles têm um conflito natural. Eles são conflituosos entre eles, né? Porque o sentimento introvertido, sabe, ele quer decidir por ele. O sentimento introvertido é assim, ele é aquele tipo de pessoa que ele fala, eu te amo e você não tem nada a ver com isso. É o meu amor por ti, é o que eu sinto por você. E o sentimento extrovertido, ele é assim, eu te amo, e você também me ama? Eu gosto disso, você também gosta? Eu quero isso, você também quer? Então, assim, ele vai sempre buscar validar no outro aquilo que ele sente. Ele precisa do outro para validar. O tipo de sentimento introvertido, ele não está nem aí com o outro. É o que eu sinto por você, o meu amor. Não interessa se você gosta ou não. Eu gosto. Então, é a diferença. Agora, quando esses dois tipos eles estão juntos, é um conflito enorme, né? Então, eu tenho assim, uma cliente que ela é sentimento introvertido e depois ela vai para pensamento introvertido, acho que é o pensamento, não, vai para intuição introvertida, e aí depois, em algum momento, o primeiro tipo que ela vai extroverter é aqui com o social, e ela trabalha em repartição pública. O que ela sofre é uma coisa impressionante, porque ela fica ali tentando buscar relação, buscar reconhecimento, tenta ser gentil, tenta num ambiente que é totalmente hostil, que é só cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Ela fica ali desesperada, não consegue sair daquilo. Não sei como é que eu sobrevivo aqui. Então a gente olha para o mapa dela e vai buscar onde é que ela tem as funções, quais são as funções mais perto e como é que essas funções se comportam, né? São arquétipos, como é que tem um comportamento padrão, como é que essas funções se comportam, qual é a função que está mais perto da consciência que ela pode acessar para desenvolver aquele papel de uma forma menos sofrida. Então, com esse relatório, depois tem aqui, né, o relatório ele traz um resumo, né, do tipo, da função, e aí depois também eu consigo ver o arquétipo que está dominante, né? O arquétipo, ele vai ser o quê? Ele representa aqui um conjunto de 3 funções interagindo juntas, né? Então, eu tenho aqui a minha primeira função, a minha segunda função e a minha terceira função. E aí a soma desses 3 aqui, essa interação entre essas 3 funções, né, vem para mim aqui com o arquétipo do amante. Então, eu tenho esse padrão arquetípico, né, que indica um modo de vida mais artístico, criativo, poético, nananana. Então, tem uma vida mais imaginativa, que é dirigida por seus ideais, preocupação com os outros, amam profundamente, são apaixonados por relacionamentos e valores. E aí depois tem aqui as outras orientações também. Eu saio do amante e vou para o mago,
E do mago eu venho para o soberano, e do soberano eu venho para o guerreiro. Né? E aí a gente começa a partir daqui, então, entender e colocar para a pessoa aquilo que ela precisa. Então, dependendo do objetivo, da meta, se é um caso de transição de carreira, se é um conflito, né? Eu tenho, por exemplo, uma outra cliente que ela é mesmo sentimento introvertido com sentimento extrovertido, as duas primeiras, pum. Sentimento extrovertido primeiro, sentimento introvertido segundo. Ela vive nesse conflito. Um quer uma coisa, o outro não quer. Aquilo não, eu não quero fazer isso, vai me ocupar demais, eu não vou ganhar nada para fazer isso. Aí o outro que é o sentimento extrovertido, quer ir, porque não, vamos organizar evento, vamos lidar com um monte de gente. E o sentimento introvertido, mas eu vou organizar aquele evento. Eu sei que vai dar um trabalhão, vai me ocupar a vida, eu não vou ganhar nada por isso. Então, eu vivo nesse conflito interno, né? Tá sempre no conflito. Então, o teste, e quando a gente entende, conhece, né, a forma como a gente percepciona a realidade, expande, dá muitas possibilidades da gente colocar isso no mundo de uma forma mais assertiva, né, de entender os nossos potenciais, de entender quais são os nossos dons, e por aí fora. Tudo bem? Perguntas? Pri, tem no chat, a Silvana colocou. Posso pensar que dentro do resultado eu vou achar meu eixo, equilíbrio e chegar à totalidade? É isso? Então, um diferencial, o maior diferencial do Life Atlas para os outros testes é que o Life Atlas, ele está desenvolvido, ele foi pensado, né, para fazer uma ligação direta com o processo de individuação. Né? Por isso que a bússola ela vem orientada para aquilo que você quer fazer. Né? Por quê? Porque ali é onde você vibra, é onde você é espontâneo, é onde você é natural, é onde você está inspirado. Então, esse teste, porque existem, se a gente for parar para pensar em termos de teste, existem muitos, né? Muitos. Existe teste para desenvolvimento de tipo psicológico, são vários. Tem uns que usam cor, tem uns que usam animal, tem uns que usam número, como o Enneagrama, por exemplo. Tem teste que usa, sabe, para tudo, vários testes, né? A questão é que já o Jung, ele explica, né? Ele explica a teoria para a gente, ele explica como que a coisa funciona, e o Life Atlas, ele é o único teste, né, validado, né, reconhecido como totalmente fiel à teoria deixada pelo Jung. Ele trabalha só com os 8 tipos, nenhum outro tipo foi inserido na teoria, como, por exemplo, no MBTI, né? E ele tá diretamente ligado, conectado com o processo de individuação da pessoa. Então, isso que é o mais interessante. É uma bússola, ele te dá realmente um direcionamento, te dá um sentido de propósito, ele te ajuda a compreender alguns conflitos. Se você está fazendo uma coisa que está muito na sua função inferior, é por isso que você está se sentindo desconfortável. Né? Então, a gente consegue entender, consegue dimensionar isso. Aí, como é que eu saio daqui? Vamos pegar as funções e ver qual é o potencial dessas funções e como é que você pode usar o seu potencial e colocar isso no mundo, que é o que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas coloquem os seus dons e o seu potencial no mundo. Aí você está bem, você está feliz, você está espontâneo, você está natural, você está fazendo aquilo que você ama e gosta, então você está de acordo, né? Está mais próximo, mais em conformidade do seu propósito. Né? Porque o propósito de vida eu estou atendendo o meu propósito quando eu faço aquilo que eu amo, que eu gosto, que eu acredito. Eu não faço por dinheiro, eu não faço por mais nada, eu faço porque eu acredito, porque eu gosto, porque faz parte de mim, da minha natureza, entregar isso para o mundo, para os outros, colocar isso ao serviço. Então, eu estou falando de propósito. Então, quando a gente pergunta o que você realmente gosta de fazer, quando você faz, você vibra, você responde. A bússola está te orientando para isso, então ela está conectando você com o seu propósito, portanto, com o seu processo de individuação. Perguntas?
Não? Eu só queria falar que eu fiz esse Life Atlas com seu primo, Rafael Piovesan. Ok, eu vi o teu, eu ajudei o Rafael a fazer a leitura. Pois é, e eu achei genial, viu, Priscila? Eu não conhecia ainda esse sistema. Uhum. Eu achei, assim como você falou, inovador. É E ele brutal. é bem concreto, ele é bem, pelo fato de ser bem visual, eu acho que a gente bate o olho e já começa a ter uma ideia das características, sabe? É. Achei bem moderno, bem legal. Esse teste é brutal mesmo, assim, a minha vida mudou depois que eu comecei a trabalhar. Eu hoje começo a trabalhar com os meus clientes. A primeira coisa que eu faço é me traz o teste, porque eu consigo trabalhar de uma forma muito mais assertiva. Por exemplo, tem uma cliente que é uma das questões dela que ela não consegue lidar, que é um conflito que ela trouxe para a terapia, compulsão alimentar. Fez o teste, ela tem as duas intuições, primeira e segunda função. Aí ela trabalha com cuidando de idoso, o trabalho dela. As duas funções principais dela estão negligenciadas, e a gente sabe, né, a partir de que a compulsão alimentar, ela é um sintoma da intuição. Então, ela precisa colocar a intuição dela no mundo, né, para ela poder conseguir balancear um pouco essa compulsão alimentar. Então, assim, sabe, as questões que vão sendo, os conflitos, quando eu olho para aquilo, eu consigo pensar em estratégias, eu consigo dar um entendimento do que está acontecendo, né, de uma forma, assim, muito mais precisa, muito, muito rápida, muito ágil, assertiva. Você realmente fez a diferença para mim. Obrigada por compartilhar a nossa experiência com o Life Atlas. Não, imagina, inclusive eu queria complementar, imagina isso daí no ensino médio, ajudando os alunos em termos de carreira, né? Um teste vocacional com toda essa possibilidade, eu acho que dá uma ideia bem legal para o jovem. A gente tem um projeto voltado para as escolas do ensino médio. Estou trabalhando exaustivamente nesse projeto, de levar o Life Atlas. O Life Atlas é americano, né? Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo um autor chamado James Johnston. Eu fui buscar esse projeto nos Estados Unidos com o James, por acaso. Entrei em contato com ele porque eu queria fazer a formação. E o James perguntou: você gostaria de tentar formar uma turma aí? No Brasil, eu aceitei o desafio. E aí, depois disso, só cresceu e tem crescido cada vez mais. Agora a gente está ganhando força aí, levando esse projeto para as escolas do ensino médio aí para os jovens, porque é bem interessante, assim, e é muito diferente, porque você vai fazer um teste de orientação vocacional com os jovens, eles não têm muita maturidade para escolher as coisas. Aí você dá meia dúzia de carta para eles. Eu lembro quando o Rafael fez, a gente morreu de rir, ele jogava todas as cartas, e a orientadora falou para ele: você tem que escolher uma. E ele fez meio que unidunité, assim, pegou uma, não tem maturidade para escolher. E o Life Atlas, ele não vai dizer para você assim, escolher uma carreira, ou te dar cartinhas para você escolher, ele vai te mostrar qual é o teu potencial e quais são as possibilidades que você tem de ser bem realizada, de ter sucesso hoje, no presente, independente do futuro, né? Qual é o teu potencial aqui, agora, hoje, né? Então é muito interessante mesmo, muito interessante. Tudo bem? Mais alguma pergunta? E o que você achou do teste? Gostou? Eu fiquei com
vontade de fazer esse teste, gente. É muito bom. E descobrir meu tipo psicológico, porque eu já tentei, assim, de tudo. E eu fico, mas pera, eu sou um pouco de tudo, às vezes depende da situação, eu já fiz vários testinhos, assim, de internet, sabe? Sim. Daí minha resposta sempre fica, depende da situação. Então eu fiquei com vontade de fazer isso daí, depois eu vou entrar em contato com você. Massa. Bom, ninguém mais tem perguntas? Aí a minha proposta, então, era daqui a 2 semanas, na última semana de maio, né? Eu volto. Aí eu vou contar para vocês um pouquinho de como que é o comportamento de cada tipo, como é que a gente observa esses tipos nas crianças, né? Para a gente poder já, a partir daí, ampliar um pouquinho, né, a nossa percepção em relação a nós mesmos e aos outros, né, essas dinâmicas que acontecem. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso na próxima. Já antecipei, eu não ia mostrar o relatório hoje, ia mostrar o relatório só no próximo encontro, mas eu já antecipei, e aí no próximo encontro, então, eu posso voltar ali no relatório, preparar alguma coisa para falar, mostrar um pouquinho mais do relatório, posso mostrar o teste, como é que é feito o teste, quem tiver interesse, e pronto. Aí a gente fecha o tema dos tipos psicológicos. Eu gostaria só de dar para vocês, assim, hoje eu passei, assim, meio que de balão pela teoria, né, para a gente entender a importância do ego, entender, né, que o ego está relacionado com a tipologia psicológica, né, que a forma como a gente percepciona a realidade, ela é de um jeito, ela acontece de uma forma muito específica e é diferente, né, em relação aos outros. Às vezes a gente está falando uma coisa, o outro não está vendo, ele está vendo por outro prisma. Então, a gente começar a ter essa consciência mais alargada também vai ajudar, vai permitir que a gente seja um pouco mais tolerante, né? Ou então percebe, pai, eu estou falando, eu sou aqui, né, falando com o meu sentimento, falando com, né, um tipo de pensamento que é o extremo oposto, não está entendendo patavinas do que eu estou falando, não acessa a informação, né, o mesmo nível de informação. Então a gente começa realmente a alargar um pouquinho a nossa visão de mundo, né, a forma como a gente lida com a informação. Isso eu acho que é muito bacana. E aí, então, na próxima semana, a gente vai ver um pouquinho do comportamento, né, de cada tipo. Assim, balão, hoje eu passei rápido pela teoria, para dar uma ideia do conceito geral da teoria, né? E aí a gente entra um pouquinho na próxima semana para entender um pouquinho mais. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica, comentário? Não? Então, obrigada pela presença de todos. E aí a gente volta então no próximo encontro e falar um pouquinho mais dos tipos psicológicos. Então, pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês e reforço isso que a Priscila está dizendo, que é o dia 30. Não é 30, um minutinho. Eu já localizo e digo para vocês com certeza. É dia 25 de maio, a última quarta-feira deste mês, ela volta com essa proposição mais prática do como ela se manifestou agora para nós. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, nós temos ainda tempo disponível para isso. Grata, Norberto, grata, Silvana. No chat, um prazer enorme estar aqui de volta. Estava com saudade, estava cheia de saudade da alquimia. Nós de você, é sempre gostoso a gente trocar. Então, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço bastante e
particularmente a Pri. Acho que vocês compreenderam, né? Nós falamos no início, inclusive ela referiu. A Priscila, no momento, está residindo em Londres. Estou em Londres. Então, Agora aqui são meia-noite. Ela vai fazer um serão hoje, né? A diferença é 5, né, Pri? É 5, 4. Aqui é meia-noite agora, meia-noite e 4. Olha só. Olha aí. Muito carinho, muito obrigada, Pri, pela sua presença. Eu que agradeço. A todos vocês. Obrigada. Obrigada, Priscila. Boa noite, gente. Super obrigada, Pri. Foi muito bom, Priscila. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Obrigada mesmo.